Bom, pessoal, então hoje no DTI Class nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável. Afinal, quais são as diferenças? Por que que isso é importante para nós dentistas na hora de pensarmos em investir, na hora de pensarmos em formar patrimônio, na hora de pegar uma parte do dinheiro que a gente ganha no mocho e reservar ele para outro investimento, né? Então, eu já avisei lá nos grupos, já tem um tempo que eu aviso com antecedência o tema da aula. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, pode ir perguntando durante o nosso encontro, combinado? Vou começar aqui o compartilhamento de tela. Hoje nós temos um mapa mental, para que depois esse mapa mental te ajude nos seus estudos, beleza? Ó, já vi aqui que a Aline está em Campinas. Massa, de Vitória, Pará de Minas. Boa, beleza, pessoal. A aula tá poderosa hoje, tá? Vamos para cima. Bom, turma, então olha só. Vocês estão vendo aí o meu compartilhamento de tela? Estão vendo aqui o mapa mental? Responde para mim, sim ou não? Sim, Ótimo, beleza. Então vamos lá. Diferença entre renda fixa e renda variável. A gente vai muito além das simples características, tá bom? A gente vai entrar mesmo no modo investimentos, né? Então, preste atenção, porque tudo isso aqui não só são conceitos. Eu também vou falar para vocês sobre a importância e sinais aqui que você deve estar atento durante a aula, tá bom? E a primeira coisa que eu quero falar para você hoje sobre essa aula é o seguinte: o perigo que você já está correndo. Pô, Alexandre, como assim? Olha só, antes de entrar em renda fixa e renda variável, a gente precisa entender um conceito chamado risco e retorno. Risco e retorno. Tudo que a gente faz tem um risco para a gente ter um retorno. É assim na odontologia o tempo todo, não é? Poxa, você quer fazer uma extração? Sim. Qual o retorno? Eu vou curar o paciente de algum mal que ele tem. Esse é o benefício que ele vai ter, é o retorno, né? Qual é o risco? O risco é ter um problema de alergia, pode ter um problema de hemorragia, ou seja, tem risco. Nos investimentos, em tudo que a gente faz na vida é assim. Inclusive, vocês estão vendo esse gráfico aqui? Está todo mundo vendo com clareza? Me responde, por favor. Deixa eu ver aqui. sim. Sim, beleza. Bora para cima. Inclusive, no mundo dos investimentos, como eu disse, tem também um gráfico de risco e retorno, beleza? E como é que funciona esse gráfico? Olha só que interessante. Aqui, nessa parte aqui vertical, nós temos aqui o retorno. E na parte horizontal, o risco. E aí, vamos analisar aqui qual é o investimento em que você tem um menor risco. Começa aqui, ó, a poupança. Porém, ela tem tão pouco risco que você também não tem retorno. Olha só. E a grande maioria das pessoas deixam dinheiro aonde? Na poupança. Então, na relação risco-retorno, o investimento de menor risco que você faz é a poupança. Porém, não tem retorno, às vezes, abaixo da inflação. Você tem até prejuízo em deixar o dinheiro na poupança. Pessoal, perguntas, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. E quem quiser ligar a câmera, ligue. Me anima muito quando eu vejo uma câmera ligada. É,
Acima da poupança, qual é o investimento que você tem um retorno melhor sem aumentar o risco? Aí já entra o tema de hoje. Olha só, renda fixa, pública, quiser o Tesouro Direto, tá certo? Então você já tem aqui, opa, tema da aula de hoje, renda fixa pública, que é o Tesouro Direto. Então você tem mais rentabilidade sem aumentar tanto o risco. Agora, quando a gente passa para a renda fixa privada, que a gente também vai estudar hoje, você também pode ter um retorno maior, porém seu risco já aumenta. Beleza? Acima dela tem o quê? Imóveis. Ah, Alexandre, imóvel é arriscado? Claro que é. Imóvel, você vai ver hoje qual categoria se encaixa o imóvel. Imóvel, pessoal, não é esse paraíso, não. Tá certo? Imóvel não é esse paraíso. Então, fique atento. O imóvel pode dar um retorno maior? Pode, mas também o risco aumenta. Tá certo? E acima do imóvel, temos o quê? Temos as ações. E aqui perto do imóvel também tem os fundos imobiliários, né? Os FIIs. As ações podem ter um retorno maior ainda? Sim, mas também tem riscos maiores? Sim. E aí, e é por isso que eu botei esse gráfico aqui, eu quero que você veja qual é o investimento mais arriscado que você faz. E esse aqui muita gente não se liga, que é o quê? O seu próprio negócio, o consultório. Ele está lá em cima na relação risco-retorno. O seu consultório. Ah, Alexandre, mas eu não tenho um consultório, eu sou autônomo e trabalho para os outros. Não importa. O seu negócio odontologia, eu passei muito tempo sem perceber isso, pessoal. Muitos anos da minha vida, e eu quero que vocês pulem essa etapa. Eu passei muitos anos sem entender que o meu próprio negócio era o mais arriscado. A gente pensa no retorno, né? A gente consegue viver dele. O retorno é tão bom do nosso próprio negócio que a gente consegue viver dele. Olha que legal. Você paga suas contas, você se diverte, paga seu lazer, você realiza seus sonhos. Por quê? Porque ele tem um retorno sensacional. Mas também é super arriscado. Como assim, Alexandre? É arriscado? Eu vou para o consultório todo dia, já sei o que eu vou fazer, já sei o que vai acontecer na minha clínica, tenho lá minha clientela, já sou formada há 10, 20 anos. Por que que é tão arriscado assim? Porque o negócio se baseia em você. Ou seja, você não pode ficar doente, você não pode parar de trabalhar, você não pode ter nada. Você não pode se machucar, você não pode se afastar do seu trabalho durante 6 meses, um ano, já pensou? Acabou o negócio. Por isso que ele tem um potencial de retorno enorme, tá certo? Então, qual é? Ó, André colocou aí, exatamente. Então, qual é a sacada, pessoal? Qual é a sacada? A sacada é você entender que você não pode estar só aqui. Você não pode viver sob essa pressão, desse risco o tempo todo, tá certo? Você precisa diluir essa pressão. Como é que você dilui a pressão? Você dilui a pressão pegando uma parte desse retorno aqui e distribuindo nesses outros tipos de investimento aqui, porque eles são menos arriscados. É isso que vai fazer com que você e qualquer profissional autônomo, né, que dependa do seu próprio trabalho, consiga tranquilidade financeira. Galera, tá tudo bem até agora? Como é que vocês estão? Alguém tem alguma pergunta a fazer nessa fase da aula? Eu achei importante destacar esse gráfico aqui para a gente alinhar já essa questão
do risco que já se corre naturalmente por ser dentista, né? E muitas vezes a gente esquece e liga o risco de ser dentista a processo, que também é um risco, a dar alguma coisa errada no tratamento do paciente, que também é um risco, né? Mas quando a gente fala em risco sobre o investimento que você fez de vida na hora que decidiu ser dentista, você precisa estar atento a, a distribuir isso com outros investimentos. Beleza, pessoal? E aí, então, nós entramos aqui no assunto da renda fixa. Afinal de contas, Alexandre, o que que é renda fixa, professor? Vamos lá. Pessoal, renda fixa, a famosa renda fixa, a famosa, quando eu lá na mentoria, eu vejo os colegas dizendo assim, Alexandre, eu sou conservadora. Alexandre, não gosto de correr riscos. Alexandre, eu vou para renda fixa, Alexandre. Beleza, mas o que que você está fazendo na renda fixa, né? O que que caracteriza uma renda fixa? Olha só, renda fixa, você empresta o seu dinheiro para alguém e recebe juros. Ponto. Nunca se esqueçam disso. Renda fixa, você empresta seu dinheiro para alguém e recebe juros. Esse é o grande benefício. A palavra empréstimo resume bem as aplicações financeiras em renda fixa. Ou seja, como assim? Você está trabalhando no consultório e você ganhou lá R$ 10.000, você pegou e separou R$ 1.000 para investir. Pronto. Esse R$ 1.000, quando você bota numa renda fixa, você está dizendo assim, olha, é, eu vou te emprestar esse R$ 1.000. Depois, num período fixo, tem um prazo para acabar, né? Você vai me dar um retorno X. O retorno é previsível, previsível, tá certo? É um investimento mais seguro justamente porque você tem essa previsibilidade. Você combina com a pessoa que você vai emprestar o dinheiro o quanto que ele vai lhe pagar de juros. Daqui a quanto tempo? Ou seja, tem um vencimento, né? Tudo bem até agora, pessoal? Isso é muito importante mesmo. Na hora que você combinou, a pessoa, ah, beleza, Alexandre, então tá. E aí eu quero que você preste atenção a uma coisa, não se engane. Cada centavo que você ganha no consultório, esse dinheiro tem valor. Tem valor. Alguém vai lhe pagar alguma coisa para tomar conta desse dinheiro. Não desperdice dinheiro, pessoal. Não desperdice dinheiro. Cada centavo, cada real que você ganha no consultório tem um valor enorme. Ah, Alexandre, mas R$ 10 tem valor? Tem. Pode não ter agora na sua mão, mas invista isso durante 10, 15 anos para você ver o quanto que esse R$ 10, o que esses R$ 100, o que esse R$ 1.000 vira. Então, o dinheiro pouco de hoje é uma fortuna amanhã, tá bom? Por isso que cada dia que você não investe, você está perdendo uma fortuna amanhã. A cada dia que você não separa um dinheiro para investir, você está perdendo e está se afastando da sua liberdade financeira no futuro, porque você está desconsiderando o tempo, beleza? Fiz esse parêntese aqui para a gente poder alinhar também essa mentalidade de investimentos. Então, características da renda fixa. Investimento seguro, não é totalmente seguro, lembra do gráfico. Existem rendas fixas que vão ficando mais perigosas. Não são todas, mas é mais seguro do que a renda variável, teoricamente. Depois a gente se aprofunda nisso. Retorno previsível,
porque você combina antes. Ideal para objetivos de mais curto prazo, ou seja, quando você tem um, um objetivo claro com aquele dinheiro. Ontem, eu recebi no inbox do Instagram uma colega me pedindo ajuda. Alexandre, por favor, me ajude a investir, que eu não aguento mais viver do mocho. Preciso receber outras fontes de renda. Aí eu falei, ah, beleza. Você já investe? Invisto. Inclusive, agora eu vou receber um dinheiro extra aí, tudo, e eu queria saber o que fazer com ele. Aí eu falei, ah, legal. Me diz uma coisa, qual o seu objetivo? Aí ela respondeu, oh, eu preciso ter um objetivo? Eu digo, claro que precisa. Se você não tiver um objetivo, seu dinheiro não vai ter um objetivo, porque você não vai saber onde vai colocar o dinheiro. Vocês concordam comigo? Se a gente vai para uma guerra, a gente precisa saber quem é o nosso inimigo e quais são as armas que nós vamos utilizar, tá? E aí, de acordo com o que nós queremos daquela guerra, utilizamos as armas corretas. Investimento é a mesma coisa. Então, quando o seu objetivo, por exemplo, é um objetivo de comprar um apartamento, comprar um equipamento, trocar de carro, sempre renda fixa. Sempre renda fixa, tá bom? O risco é mais baixo, porém o potencial de lucro também é mais baixo. Lembra da relação risco-lucro? Se é menos arriscado, a rentabilidade é menor também. Beleza, pessoal? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Tomar uma aguinha. Bom, e aí, é, quais são os tipos, né, de investimentos em renda fixa que temos? Basicamente, você vai ter aqui títulos públicos e títulos privados de bancos. Ou seja, aqui você vai dizer, governo, eu estou te emprestando um dinheiro. Você me paga juros? Aí o governo fala, sim, te pago. Aqui está o tesouro direto. E aqui você chega para o banco e fala assim, banco, e é uma coisa até diferente, né? Porque quando a gente não está nessa mentalidade de investimentos, é muito mais normal pensar em pagar juros, né? É muito mais normal a palavra empréstimo ser contra você, ser contra o seu enriquecimento. Eu vou pegar o dinheiro emprestado no banco. O que eu quero que você comece a pensar a partir de hoje, e é por isso que o DTI Class existe, é quanto eu ganho se eu emprestar o dinheiro para o banco, né? Você fazer o empréstimo, né? Ser a pessoa que empresta o dinheiro e receber juros por isso. E é isso que eu quero que você desenvolva, tá? E aí temos aqui uma série de investimentos também, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA. A gente não vai entrar no mérito de cada um, mas eles estão aqui na renda fixa, tá bom? Beleza. E aí, se renda fixa é emprestar o dinheiro para alguém, o que seria então renda variável, né? Renda variável que tantas pessoas às vezes têm medo, renda variável que afasta muita gente até dos investimentos, renda variável que tem muitas lendas em cima dela, né? Muitas histórias terríveis, mas que na verdade isso é tudo um reflexo de falta de conhecimento. A renda variável, a gente vai ver num estudo clássico feito por Jeremy Siegel, eu vou explicar para vocês durante a aula ainda, quais são os benefícios, quais são as indicações dela e por que que você, por não ter conhecimento de renda variável, e eu também me coloco nessa situação há muito tempo atrás, eu vivia só do que eu fazia na odontologia e tinha essa crença limitante sobre renda variável. E depois tive que desenvolver isso na marra, né? Mas olha só, qual é a definição de renda variável? Vamos lá.
Algum de vocês aqui já investe? Comenta para mim. Atualmente, você já começou a investir, já, já, já tinha essa noção de renda fixa, renda variável? Responde para mim. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Fernanda, sim, boa. Vitória, sim, beleza. Parabéns, pessoal. Parabéns. Silvana, sim. Ó, a gente está aqui. Ó, Vitória, CDB e FIIs. Ótimo. A gente está aqui entre dentistas e investidores. Maravilha, maravilha. Então, olha só, o que que define, né? O que que é uma renda variável? A renda variável, como o nome indica, não prevê os rendimentos no momento da aplicação, ou seja, você não sabe quanto vai receber no futuro. Diferente da renda fixa, que você tem noção de quanto vai receber no futuro, na renda variável não. É outra pegada, é outro esquema, tá? O princípio é outro. Trocando em miúdos, os investimentos dessa classe sofrem oscilações, ora para baixo, ora para cima. Por isso que, é, diferente da renda fixa, onde você tem R$ 1.000 ali que você emprestou para o governo e ele vai lhe pagando os juros, na renda variável, se você investiu 1.000, esse 1.000 flutua para cima, para baixo, depende do humor do mercado, tá? E isso faz com que muita gente não tenha estômago, sem a estratégia correta, sem conceitos bem definidos, sem ter noção do que está fazendo. Às vezes falta estômago para acompanhar, mas não se engane. Se você investe, e eu já vi que muitos colegas aqui já começaram a investir em renda variável. Se você, às vezes, olha seus investimentos e o seu estômago faz, ui, não se engane. Falta para você um pouquinho de noção de como é que os mercados funcionam, tá bom? Conhecimento, estratégia, nada mais que isso, tá bom? Alguém já sentiu um friozinho na barriga aí vendo os seus investimentos? Quem já entrou em renda variável? Características. Os retornos não são garantidos, né? Ninguém garante que você vai ter retorno. Tem um risco mais elevado? Sim, relativo, se você não souber o que está fazendo. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui, numa das características, que é o potencial de lucro maior no longo prazo, um estudo, como eu disse anteriormente, do Jeremy Siegel. É um estudo clássico que ele fez no livro Investido em Ações no Longo Prazo. E esse livro foi lançado em 1974, depois foi atualizado, mas ele faz um estudo bem longo, assim, de 200 anos praticamente, sobre mais de 100 anos, né? 1802, por aí, 200 anos, de rentabilidade dos investimentos. E aí ele define aqui, olha assim, o mercado acionário é uma ferramenta poderosa na geração de riqueza. Nenhuma classe de ativos supera o retorno das ações no longo prazo. E aí ele montou esse gráfico. E aí a gente vê aqui a moeda, o dólar, como sem rentabilidade durante o tempo. A rentabilidade é negativa do dólar. Por quê? Por quê? Porque toda moeda perde valor para a inflação, né? Toda moeda perde valor para a inflação. Então, no longo prazo, você botar dinheiro em moedas não é legal. O ouro também não vai para canto nenhum, fica ali como apenas um coadjuvante. Depois tem aqui tesouro, né? Que são os títulos públicos, rendendo ali pela metade da tabela. Aqui, renda fixa em títulos privados,
né? Que a gente já estudou na aula de hoje. E lá em cima, as ações disparando. São qualquer ações, Alexandre? Claro que não, pessoal. Isso aqui é uma média do mercado, mas feita pelas melhores ações, pelas melhores empresas. Por isso que é importante você saber separar o joio do trigo. Não vai investir em porcaria. Você tem que ter método, você tem que ter um passo a passo, você tem que ter um checklist para você não estar colocando seu dinheiro em lugar arriscado. Então, nesse estudo clássico do Jeremy Siegel, ele mostra que ao longo do tempo, nada supera as ações. Beleza? Porém, é aquilo. Você, como dentista, antes de fazer essa pergunta, quero perguntar para vocês se está tudo bem até agora. Às vezes eu falo demais, disparo a falar aqui, e pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida a tirar? Fiquem muito à vontade, ligar o microfone aí, falar, tá bom? Fernanda, tudo bem. Beleza. Tudo bem, turma? Tudo bem por enquanto. A Aline botou, massa. Vamos que vamos. Então, se você pensa no investimento a longo prazo, considere investir em renda variável. E dentro das rendas variáveis, quais são as mais famosas, né? Fundos de investimento imobiliário, que são os FIIs, alguns colegas aqui disseram que já investem. Eles têm o objetivo de te dar retornos mensais, tipo aluguel. As ações, o que é ter uma ação, né? Alexandre, o que é ser acionista de uma empresa? Muitos colegas pensam assim, afinal, como é que se ganha dinheiro com ações? É acompanhando aqueles gráficos todos os dias? É comprando na baixa e vendendo na alta? É especulando? Eu tenho que ser um trader, né? Trader é aquele cara que fica ali olhando os gráficos. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou repetir enfaticamente: não faça isso. Você vai perder dinheiro. Não especule na bolsa de valores. Não especule na bolsa de valores. Lembra do primeiro gráfico que eu apresentei nessa aula? O risco é diretamente proporcional ao retorno. Se você escutou alguém te induzindo a fazer trade na bolsa de valores, a pensar que renda variável é para você comprar na baixa e vender na alta, a pensar que você vai ser o cara, a expert da bolsa, você está entrando numa enrascada. Falo isso por experiência própria. E na semana passada, a gente pensa que não acontece, pessoal, mas na semana passada, sentado comigo, tomando uma cerveja, um amigo meu chegou para mim e falou: Alexandre, eu tomei um ferro essa semana na bolsa, especulando, e, velho, eu olhei para ele, eu já tinha conversado com ele, e ele é aquele cara que tinha, assim, três telas, sabe? E totalmente no mindset de vou ser o trader, eu vou ser o cara que vai ganhar dinheiro e tal. Ele é um cara que tem muito dinheiro, mas ele perdeu, num trader que ele fez, 2 milhões de reais. Não foi 20 mil, não foi 10 mil, 2 milhões. 2 milhões, sabe? Isso é verdade, o que eu estou falando para vocês. Verdade, tá? Vitória perguntou: o que você acha do mercado de opções? Saia fora, corra, não entre em opções. Não entre, não entre, principalmente se for para especular, porque se no mercado de ações você se especular já corre o risco de tomar um ferro bem grande, no mercado de opções você alavanca a ferroada. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá bom? Não faça. Vão te vender maravilhas, vão te vender que é o sensacional. Você vai atender um paciente aqui, cara, e aqui do lado você tá ali, ó, pam, pam, compra, vende. É muito simples, é só usar o meu método. Não vai nessa, não vai nessa.
tá bom? A bolsa de valores, pessoal, renda variável é um local para você plantar. Você não vai na bolsa para especular, você vai para plantar, você vai para plantar algo. Vê o gráfico do Jeremy Siegel que eu acabei de mostrar, é longo prazo. Você precisa saber escolher onde você investe. Combinado? Pessoal, tá claro isso para vocês? Tem que estar claro na sua cabeça. Você tem que estar blindado, senão não resiste. Porém, se você resiste, se você entende o que você está fazendo, aí a coisa muda. Por isso que é importante ter método e ter segurança. Porque quando você investe seu dinheiro, você não está investindo só o seu dinheiro. Você está investindo o seu esposo ou a sua esposa que confia em você, o seu filho pequeno, o seu filho adolescente que confia em você, que confia no seu bom senso, que confia na sua responsabilidade, que confia na sua autocrítica. Você não está investindo só o seu dinheiro, você está colocando em jogo também o futuro de quem você ama. E quando você não investe e quando você não presta atenção nisso, você também está fazendo uma irresponsabilidade, às vezes, sem ter noção. Mas já que você está nessa aula aqui agora, já era, você não é mais inocente. Agora você já é uma pessoa que foi avisada, né? Você agora entende que se você também não investe, você também está colocando em risco o seu futuro, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Alinhamos isso? Isso tem que ficar claro na sua mente, tá bom? O meu jeito de falar é meio assim, enfático, mas é porque eu já passei por tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho consciência e autoridade no que eu estou falando. Porque tudo isso que eu te digo, se eu falo assim, não entra, não especula que você vai tomar um ferro, eu já tomei o ferro, né? Não entre em opções, que eu já entrei em opções. Beleza? Combinado, pessoal? Alinhamos aí tudo direitinho? Escreve aí no chat para mim, por favor. Dúvidas? Pode também abrir o microfone aí e falar, tá bom? E quais são os exemplos, Alexandre, de renda variável? Fundos de investimento imobiliário, ações, que você pode ganhar, você se torna sócio de empresas, sócio ou sócia, e pode crescer junto com essa empresa, né? A empresa vai valorizando e você vai crescendo junto. E também pode receber os lucros dessa empresa, ou seja, se a empresa teve lucro, ela compartilha dinheiro com os sócios, e o dinheiro cai na sua conta, chama dividendos, né? Quando o seu consultório tem lucro, o que é que você faz? Recebe essa parte dos lucros, não é verdade? Igualzinho quando você participa de outras empresas. E aqui uma novidade para alguns. Imóveis é renda variável? Sim, meus amigos, imóvel é renda variável. Mas meu pai, Alexandre, e meu avô sempre disseram que imóvel é o investimento mais seguro que existe. Calma lá, não é bem assim. Não é bem assim. Ele tem um fator que você tem o quê? A posse daquilo, né? Você recebe um documento, apesar de ser altamente burocrático e caro. E tem um fator que você olha, né? Opa, esse terreno, ó, é meu. Esse terreno aí é meu. Estou dentro dele. Terra, né? É um bom investimento? Depende. Depende. Depende de quê? Depende. Você comprou um apartamento num bairro e você tinha expectativa que aquele bairro, com o tempo, iria bombar, iria crescer, ia ter comércio, e aquele apartamento ia rentabilizar. Do lado, resolveram fazer um tipo de investimento lá que desvalorizou o bairro. Hum, e agora, velho, seu apartamento despencou de preço.
porque agora ninguém mais quer viver naquele bairro. O que que aconteceu ali? Renda variável. Você colocou o seu dinheiro, criou uma expectativa, não tinha garantia de retorno, e durante o tempo aconteceu alguma coisa que desvalorizou o seu investimento. É imóvel? É, mas ele perdeu valor. Valor, a visão que as pessoas têm de valor. Entendeu? Então, imóvel é sim renda variável. Ah, eu tenho um patrimônio, Alexandre, eu tenho uma casa, ela está avaliada em 500 mil. Beleza, ótimo. Alexandre, preciso vender aquela casa urgente, porque eu preciso pagar o tratamento de uma pessoa muito querida. E eu vou ter que vender aquele imóvel para ontem. Anuncie para ver se alguém vai lhe pagar 500 mil. Se pagar 350, agradeça. Por quê? Porque é variável. Depende do humor do mercado. Tá certo? Então, não é bem assim. Imóvel é renda variável, tá bom, pessoal? Então, diferenças principais: segurança versus risco, previsibilidade versus incerteza, retorno esperado vezes potencial de lucro, né? Um vai te dar mais certeza do retorno, o outro tem um potencial. Por isso, na renda variável, assim como na renda fixa também, porque tem muita renda fixa escandalosamente ruim, principalmente quando você está ali, você começa a participar de um grupo desse aqui. Os algoritmos do Google, do Facebook, do Instagram, eles começam a sacar que você está com um certo interesse. E aí começam a te mandar algumas publicações. E aí surge lá para você assim, é, invista num CDB que vai te dar 200% de rentabilidade do CDI. Invista agora, abra conta em tal corretora. Você já viram alguma coisa assim? Aí você fala, opa, que beleza! Aí vai lá, abre a conta na corretora, sem malícia nenhuma, ingenuidade, pensando que a corretora quer te dar dinheiro de presente. Vai cair do céu aquilo. Aí quando você vê a legendinha, tem assim, ó, máximo de investimento, R$ 3.000. Duração do investimento, 2 meses. Ou seja, chamando você de besta e falando para você, eles querem ganhar você como cliente, te oferecendo uma isca, uma minhoquinha, para que você, aquele peixinho inocente da lagoa, vá lá e come. Aí o anzol, tchup, e aí agora você é cliente deles e aí eles podem te oferecer outras coisas. Entendeu? Então vamos parar com a ingenuidade. O retorno está diretamente ligado aos riscos. Começamos a aula assim. Tá certo? Começamos a aula assim. Conclusão, por onde começar? Pessoal, conhecimento. Conhecimento. É isso que vocês estão fazendo aqui, participando da TI Class. Conhecimento. Na hora que você adquire conhecimento, você começa a ter um superpoder. Qual é esse superpoder? O poder de escolha. O poder de, então ali ele está me enrolando. Bem que eu vi naquela aula lá do Alexandre, o professor me avisou. Já não sou mais tão inocente assim, certo? Ah, compre tal ação, especule, faça um curso de trade. Agora não, amigo. Agora eu tô ligado que isso aí pode me oferecendo alta rentabilidade e tá falando do risco que horas. E o tempo que eu vou ficar ali especulando, eu poderia estar ganhando muito mais no meu próprio negócio. Lembra lá? Já que você está se arriscando? Já que você está se arriscando tanto abrindo seu próprio negócio, sendo dentista, o melhor lugar que você tem para ganhar dinheiro é na clínica. O grande lance é que você não vai conseguir viver lá para sempre trabalhando no mocho. Por isso você tem que investir. Não, não, não é viável, você vai morrer lá. Vai morrer, daqui a pouco. Ó, todo mundo vai para o consultório agora. 6 horas da tarde, tá todo mundo assim, ó. Né? Fala assim na verdade. Então, comece a investir. Como posso organizar isso? Pessoal,
Observe o seu horizonte de investimento. Quanto tempo você tem para cumprir seus objetivos? Para que que você quer aquele dinheiro? Alexandre, minha missão ali é formar meu patrimônio. Cara, não quero morrer dependendo da odontologia. Eu quero começar realmente a enriquecer. Eu sei que eu estou começando com pouco. Eu sei que eu já não sou mais um recém-formadinho, né? Eu já fiz minhas especializações, mas eu preciso realmente formar meu patrimônio. O que que você precisa fazer? Ter uma estratégia, seguir uma metodologia que te ensine a balancear essa parada, que te ensine a fazer uma mistura positiva do que é de um pouquinho, pitadinhas, né? Renda fixa, renda variável, ações no exterior. Para quê? Para diluir o seu risco, para não ficar todo o risco nas suas costas. Beleza? Esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês. A gente está criando uma plataforma muito, muito bacana. Depois eu vou falar sobre isso, para que vocês possam deixar seus estudos todos organizados, tá bom? Eu queria saber, de todos que estão aqui, da Fernanda, da Aline, da Andréa, do Caio, da Silvana, da Laís, do Vitória, do Ricardo, da Maria, da Carolina, se vocês têm dúvidas, fiquem à vontade, pessoal, para tirar suas dúvidas, para fazer perguntas. Aproveitem esse momento para poder a gente trocar ideias. Se quiser, ligue as câmeras, ligue o microfone. O DTI Class é para isso. É para te dar clareza, para poder você falar. Falar. Senão, eu estaria fazendo uma live no Instagram, mas lá é difícil essa interação. Então, aproveita que está aqui e pergunta. Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Fique à vontade. Vamos lá. Toma uma aguinha. André perguntou: o que você me fala sobre previdência privada? André, o que eu acho sobre previdência privada? Primeiro, baseado na aula de hoje, a previdência privada, ela, ela investe algumas em renda fixa, outra em renda variável, outra nos dois. O que eu posso dizer é que, eu falei até sobre no outro DTI Class sobre isso, que 96%, segundo uma consultora chamada Spitz, 96% das previdências privadas do Brasil não rendem nada, sabe? Não rendem nada. São péssimas. 96% das previdências privadas no Brasil são ótimas para os bancos que pegam o seu dinheiro e emprestam, ó, emprestam para outras pessoas. Te pagam pouco, deixam esse seu dinheiro parado ali durante anos e anos e anos, porque durante esse tempo você fica privada do seu dinheiro, né? Privada. Então não me agrada, sinceramente, para dentista eu não vejo com bons olhos. Você paga taxas de administração, você poderia estar fazendo de uma forma diferente, entendeu? É o meu ponto de vista. Eu acho que a previdência privada só vale mesmo para pessoas que trabalham numa empresa específica, aonde a empresa paga metade daquele valor. Aí, já que não é você que está aportando o dinheiro todo, você está aportando metade e vai receber o todo, pondera-se que talvez valha a pena, mas não é o caso dos autônomos. Não é o nosso caso como dentista. Não é o caso nem da gente quando está trabalhando para uma instituição pública, né? Então, acho que é por aí, tá bom? Eu não gosto. Eu gosto de ter acesso ao patrimônio. Eu gosto
de falar assim, velho, eu tô vendo ali, qualquer coisa, eu tenho poder sobre aquilo, tá bom? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, pessoal, perguntas, fiquem à vontade. Alguém quer ligar a câmera? Você viu o desespero, né? Liga a câmera para não virar o centro espírita aqui, né? Existem pessoas, mas eu não vejo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Situações aqui que podem. Fiz algumas perguntas assim. Em relação a prazos, dá um exemplo aqui de renda fixa, como eu já disse antes. Quando é melhor, né? Sempre que você tiver um objetivo definido, é renda fixa, tá? Sempre que você tiver um objetivo definido. Fernanda perguntou: você investe aí em Portugal? Aqui, o meu investimento é no meu próprio negócio, né? Eu montei um consultório, a gente tem 2 meses aqui de clínica, e aí eu investi. Ó, não é mais arriscado, mas é o que dá um retorno maior. Então, eu sei que esse retorno é importante e eu diversifico de outras formas. Aqui é empreender. Vitória, sobre uma carteira de ações para investimentos em renda variável, você tem algumas que sugerem? A carteira de ações, ela tem que ser muito alinhada com os seus desejos, Vitória. A carteira de ações, ela tem que ser alinhada com os seus objetivos, né? Eu sugiro que você sempre diversifique entre setores, que você crie a sua própria carteira de ações, inclusive fora do país também, tá? Eu não aconselho que você siga a carteira de corretoras, por exemplo. Por quê? Porque a corretora, ela ganha dinheiro com o seu giro. Você já percebeu como você nas corretoras tem assim ações que vão bombar no mês de setembro, fundos imobiliários para você ganhar dinheiro no segundo semestre. E aí o que que ela quer? Ela quer que você trafegue de investimentos e fique fazendo negócios o tempo todo. Todo mundo quer que você mexa no seu dinheiro. Todo mundo quer que você especule. Todo mundo quer que você, todo o mercado, né? O sistema financeiro, quer que você alimente ele pagando taxas, pagando corretagem, pagando tributações. O próprio governo, ele quer que você circule o dinheiro. Porque toda vez que você circula o dinheiro, você paga taxa. E toda vez que você paga taxa, imposto de renda, essas coisas todas, você fica mais pobre e alimenta o sistema. O que eu te sugiro em relação à carteira de ações? Monte uma com metodologia, sabendo o que está fazendo, que você não mexa nela no longo prazo, né? Que você carregue ela durante muito tempo. Quanto mais tempo você fica, a gente viu lá no estudo do Jeremy Siegel, quanto mais tempo você fica com ações boas, empresas boas, a tendência é de ganho no longo prazo, tá bom? Perguntas, turma? Vamos lá, vamos lá. Chega de timidez, perguntem qualquer coisa. O DTI Class serve para quem está começando do zero também. Se você fala assim, ai meu Deus, essa pergunta deve ser tão boba, não vou nem fazer essa pergunta. Esqueça isso. Esqueça isso. Essas são as mais importantes. Então, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Esse é o momento, tá bom? E, lembrando sempre, quem deseja dar um passo a mais e está comigo na turma de tarde, que hoje de manhã é o DTI Class, a gente está junto aqui e eu estou à sua disposição. Mas à tarde tem a mentoria. Na mentoria já é um outro passo, porque lá a gente já está discutindo as estratégias de investimento. A gente está discutindo como é que
que você vai balancear suas carteiras, como é que você escolhe as ações, tudo isso, tá certo? Então, quem quiser dar o próximo passo, depois me manda uma mensagem no inbox, viu? Turminha, então é isso. Gostaria que, que você deixasse depois lá no nosso grupo a sua opinião sobre essa aula. É muito importante e ajuda muito os colegas que não puderam participar, tá certo? Então, deixe o seu comentário, microfone aberto, é, participe da nossa comunidade lá que a gente criou no DTI Class e fale poxa, hoje a aula, a grande sacada foi tal coisa, né? Aprendi isso, foi importante para mim por causa disso. Isso me dá alegria de continuar firme no projeto, mandando mais informações que vão ajudar você a deixar de ser uma pessoa que depende exclusivamente do mocho e comece a entrar de forma segura, tranquila, no seu tempo, no mundo dos investimentos, para que você se torne um dentista tranquilo, tá bom? Olha, muito obrigado pela aula. Valeu, Aline. Tamo junto. Antes de finalizar, alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Tudo tranquilo? Beleza. Turminha, então um grande abraço. Tamo junto. Comentem lá o que que vocês acharam aí da aula de hoje, beleza? Valeu. De nada, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. A gente vê na semana que vem, então. Tamo junto. Obrigado.